mente, né, da pessoa do IPAM, que é quem cuida disso, isso vai estar se tornando muito realidade nos próximos meses, né? Então, e aí isso é uma questão muito importante para nós, né? Tornar essa peça um patrimônio imaterial do Brasil. Muito bom, prefeito. Prefeito, e o que o senhor tem para me dizer sobre essa parceria que já se arrasta há 41 anos com o Nagatsugawa? Essa parceria trouxe muitos benefícios para registro, né? Além de uma amizade que parece uma coisa bem sincera, né? Uma coisa que ano a ano evolui. Existem investimentos que vêm do Japão na área social. Agora, no ano passado, acho que veio até dinheiro para colaborar com o surto da Covid. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa parceria, que é um orgulho registrense, né? Isso aí, né? Com certeza, né? São 41 anos de parceria, né? De intercâmbio, né? Cultural, de amizade, uma amizade muito sincera, muito profunda, né? Que já se arraigou mesmo, tanto de lá como de cá. Eu estive em Nakatsugawa há cerca de 15 anos, fui sozinho, não foi uma expedição, assim, eu fui sozinho, eu ganhei uma viagem para o Japão e acabei visitando Nakatsugawa, e lá eu fui muito bem recebido, sabe? Parecia um príncipe chegando na cidade, motorista particular, tradutor, me levaram na Câmara, na Prefeitura, enfim, conheci escolas brasileiras lá, né? Conheci indústrias muito de registro, inclusive, também. Então, assim, é um intercâmbio que nos trouxe muitos benefícios, mais para nós do que para eles, eu diria, né? Nós estamos em débito com eles, né? Eles ajudaram o hospital, ajudaram a questão de alguns imóveis aqui ligados à cultura japonesa também, ajudaram, inclusive, outras cidades do Vale do Ribeira, né? Então, realmente foram muito atuantes. Nós temos que agradecer a esse intercâmbio, porque eu acho que agora a nossa intenção era incentivar mais a questão do intercâmbio comercial, né? A gente quer tornar a nossa cidade algo mais internacionalizada, né? E a questão do Japão seria a porta de entrada através da Nakatsugawa. E temos que investir mais na questão da tecnologia, do intercâmbio comercial, trazer talvez algumas empresas japonesas para cá, né? Essa é a nossa intenção. É isso aí, bastante projetos e muito desenvolvimento também para o município e para a região, né, Marcelo? É isso mesmo, Gustavo. Inclusive, fora da entrevista, eu bati um papo com ele sobre investimentos na cidade. O governo do estado lançou um pacotão agora lá. A cidade vai receber uma incubadora de negócios muito legal, chama Aquário de Ideias. Ali vão ter 20 vagas para empresas se iniciarem suas atividades, né? Uma outra novidade bem bacana que está bombando nas redes sociais aqui, ele conseguiu também uma liberação através do governo do estado de quase 5 milhões para a construção de um hospital público veterinário. Tá? Isso também o pessoal está batendo palma nas redes sociais, é um negócio que caiu no agrado da população. E também a construção da unidade FATEC, em Registro também vai ganhar uma FATEC, Registro que já agora acaba de se consagrar como um polo regional da educação aqui, né? Uma cidade que tem várias instituições na área do ensino. Então é isso, Registro é a capital do Vale do Ribeira, Registro precisa crescer para também ajudar a região a crescer. Né? Nós somos aqui uma grande cidade com vários bairros. Né? A grande cidade é o Vale do Ribeira e vários bairros são os municípios ao entorno de Registro. Então é isso, a gente torce por Registro e torce pelo Vale do Ribeira. É isso aí. Agora vamos esperar que esses projetos deem certo, né? O dinheiro chegou, agora vamos ver se tudo aí vai caminhar da maneira que tem que caminhar, né? Porque a gente vai ficar de olho também nisso, né, Marcelo? Estamos de olho, viu, Gustavo? Estamos de olho, o governo está prometendo muito. Até o momento não tinha feito nada, até recentemente, né? Mas agora tem um projeto que é o Vale do Futuro, que promete investir 2 bilhões de reais aqui no Vale do Ribeira. A gente está olhando no dia a dia aí, tem bastante promessa, se tudo isso que está sendo falado acontecer, vai haver uma transformação aqui na nossa região, sim. Agora precisa acontecer, né? Não pode ser só palanque, só véspera de eleição. A gente está de olho, como você mesmo disse. E é um prazer ficar de olho. Perfeito. Agora, Leninha, quais são as informações que você traz aí do Litoral Norte para a gente? Então, a gente vai começar falando hoje sobre a questão do aleitamento materno. Né? A Organização Mundial da Saúde colocou o mês de agosto como o mês de incentivo ao aleitamento materno, agosto dourado. Então, as prefeituras aqui da região estão
fazendo várias atividades para incentivar o aleitamento materno durante esse mês de agosto. Em Ilhabela, a gente vai ter destaque para um encontro de casais grávidos e a Hora do Mamaço virtual, né? E São Sebastião optou por fazer um evento presencial no próximo dia 21, voltado para mães e grávidas, né? E lembrando que vai ser na Rua da Praia, vai ser presencial, mas tem que manter o distanciamento social e usar máscara, eles reiteram bem isso. E Caraguatatuba e Ubatuba, eles optaram por fazer uma campanha de incentivo à doação do leite materno para o banco de leite, né? Porque as maternidades dessas casas, né, quando tem essas crianças prematuras, o único alimento que pode ser utilizado é o leite materno, né? E a gente sabe que o leite materno é importante, essa questão do aleitamento é importante incentivar, mas também é importante, tem um trabalho que deve ser feito e incentivado, a questão assim, que muitas mães não conseguem assim, amamentar e se sentem menos mãe por isso, mas isso não é realidade, né? Então, também tem um trabalho nesse sentido das prefeituras de fazer palestras e orientações para todas essas mães. E dentro desse tema tem uma ironia, enquanto a gente estava preparando essa matéria, todo esse trabalho para falar sobre incentivo e fomentar a importância do aleitamento materno, ocorreu uma situação muito triste aqui em Ubatuba. Na última quinta-feira, a Polícia Militar foi acionada para um caso de infanticídio. Uma mãe de 22 anos foi presa em flagrante e teria confessado esse crime, né? Ela deu à luz na rua e deixou o feto dentro de um saco plástico por 3 dias e depois ela resolveu enterrar ele dentro de um vaso de plantas. A irmã viu a situação, achou estranho, acionou a polícia e aí foi constatado que tinha ali era uma menina de aproximadamente 7 meses prematura e essa mãe foi presa e deve ser indiciada aí por infanticídio e ocultação de cadáver. Então, é um assunto, assim, bem triste, chocante, complexo, né? Que eu não gostaria é uma coisa que uma notícia que a gente não gosta de dar, mas é importante a gente falar. E eu queria trazer aí para refletir um pouco com vocês sobre isso. É complicado a gente lidar com esses assuntos tão chocantes, né? A gente acaba vendo na televisão, isso nos choca, mas acredito que nós, como jornalistas, né, e cobrir uma matéria como essa, ter acesso a todas as informações, até quando a gente vai na delegacia, pega o BO, tem que repassar isso na televisão, e é o que a gente precisa, de fato, como a Leninha falou, comentar aqui, porque isso tem várias ramificações, né? Michele, em Minas, em Juiz de Fora, como é que está essa situação que a Leninha acabou de citar? A Leninha ia falando e eu me revi numa matéria que a gente fez uma vez que foi bem chocante, assim mesmo. A mãe, Leninha, ela estava grávida e não contou para ninguém da família. Ela continuou morando na casa dos pais e agia normalmente. Num dia, ela deu entrada com sangramento no hospital, os pais viram ela passando mal e procuraram ajuda médica. Os médicos olharam e falaram assim, mas ela está com todas as características de uma mulher que acabou de ter uma criança. Ela negou, os pais também negaram, porque eles não tinham nenhuma noção de que ela estava grávida. A polícia foi chamada, a Polícia Civil foi até a casa dela com ordem judicial e estava dentro de uma caixa de sato, todo enrolado, dentro do armário dela. Aí ela acabou sendo ouvida, confessou que ela teve neném no vaso sanitário, ela disse que não sabia que estava grávida e para não ser criticada pela família, com medo da reação que as pessoas teriam, colocou essa criança, já estava praticamente na hora de nascer, já tem uns 8 meses. Ela colocou a criança dentro de uma caixa, fechou bem para não dar o cheiro e escondeu dentro do armário. Então a polícia apreendeu aquele feto e ela respondeu com o processo. Então é uma situação muito complicada.
os próprios policiais falaram, ela estava abalada, existe a questão de depressão pós-parto, existem inúmeros problemas Sim. de saúde, psiquiatria, que podem levar a esse lado. Mas é um caso de polícia, tem que ser investigado. No caso daqui, foi a Polícia Civil que insistiu no caso e conseguiu encontrar, porque a família não acreditava naquilo. E o mais E importante aqui a também Polícia é Civil que está investigando também. só ia colocar um adendo aí de que isso tem como ser evitado, né, gente? Através de programas, através de projetos sociais, de assistência social, para que faça com que essas mulheres entendam, e as jovens também, né, de que a vida pode continuar com esse presente de Deus que foi ali enviado para essas mulheres, né? O que você acredita nessa situação, Marcelo, de que o governo pode auxiliar realmente essas mulheres, essas jovens, a não chegar a esse ponto? Olha, Gustavo, escutando essas histórias aí, parece até coisa de filme, né? A gente vê e fica meio assustado. Mas o Estado tem sim essa obrigação de dar esse suporte nesse momento que a gente comenta, mas a gente não sabe o outro lado, né? Não sabe o que a mulher está passando. Um adolescente, por exemplo, como a Michelle falou, uma adolescente que escondeu dos pais, e por que ela escondeu? Ela deve ter o motivo dela, então imagina a pressão na cabeça dela. Então, nesse momento, sim, o governo, as autoridades devem sim dar um apoio psicológico, moral, para que não chegue nesse ponto, né? Porque não é possível que a gente vai ter esse tipo de notícia ainda, tendo que escrever, tendo que acompanhar uma notícia desse tipo ainda em 2020, né? Eu acho que não é possível, né? Tem que acabar. Isso tem que acabar. Isso aí. Neninha, quais informações mais você traz pra gente? E ainda falando dessa questão de incentivo, e também dentro do tema mulher, o Centro Integrado de Atendimento à Mulher em Caraguatatuba lançou aqui a campanha Agosto Lilás, porque agosto também é lembrado como um mês de incentivo e alerta para relacionamentos abusivos e a violência contra a mulher. Porque no último dia 7 de agosto, a Lei Maria da Penha fez 15 anos, né, de existência. E aqui em Caraguá também, no último mês, a gente teve 2 casos sérios de feminicídio em menos de uma semana. Então, até essa campanha do Centro de Integração à Mulher aqui em Caraguá vem nesse sentido, porque muitas vezes a gente não acredita que aconteça com a gente não vê que está do nosso lado. São frases, são coisas pequenas, como, seu vestido está muito curto, por que você vai trabalhar fora? Não posta essa foto, que a gente vê como cuidado e que, na verdade, são indícios de um relacionamento abusivo que pode acarretar numa tragédia, como ocorreu no mês passado aqui, onde um homem matou a sua companheira e as 2 filhas dela facadas. E em menos de uma semana, a gente teve um outro episódio de um homem que atirou na companheira e depois tirou a própria vida em seguida. Então, assim, que chocam e que a prefeitura, assim, a questão do poder precisa ser feito um trabalho de orientação, porque não tem uma outra forma, né? Então, está sendo feito aqui em Caraguá também isso, e a própria Maria da Penha, ela deu, por ocasião desses 15 anos da lei, né, da criação da lei, ela deu uma onde ela fala que, infelizmente, muitos municípios ainda não aplicam corretamente, muitos municípios ainda não dão a devida importância, né? A mulher rompe esse medo, ela tem a coragem de romper esse ciclo de violência, vai até uma delegacia, vai procurar ajuda e às vezes ela chega nesse local e ela não é bem acolhida porque também não tem uma preparação nesse sentido. Então, a lei existe, ela está aí, é um avanço, mas precisa ser feito, assim, mais do que a questão da denúncia, é preciso fazer a prevenção. Então, é isso que o Centro de Integração à Mulher aqui de Caraguatatuba está fazendo e que é válido também. Queria saber se vocês aí na cidade de vocês estão tendo alguma coisa nesse sentido também, aí, do Agosto Lilás. Olha, queria até comentar com vocês uma situação que eu vi ontem, antes de dormir, uma jovem que estava fazendo uma transmissão ao vivo, direto do Japão, e um homem
sentou do lado dela e começou a passar a mão nela, começou a falar que ela era linda, maravilhosa, e ela querendo se afastar dele. E isso tudo ao vivo, em transmissão ao vivo. Então ela compartilhou com todos os seguidores dela o assédio que ela estava sofrendo ali, né? Então depois que ela conseguiu se desvencilhar, ela chorou muito, falou que, enfim, ria de nervoso porque não sabia o que fazer. Ela estava sozinha e era mais de um homem, né? Tinha um que estava sentado do lado dela, que apareceu nas imagens, e outro que estava na frente dela, né? Logo estava por trás das câmeras. Então é uma situação que acredito aí que acho que não é nem lugar de fala nem meu e do Marcelo, mas da Leninha e da Michelle, que com certeza devem ter passado por alguma situação, nem menor que seja. Acho que é um olhar, é um comentário. Eu queria até que a Michelle comentasse com a gente como que ela se já passou por uma situação como essa, né? E até também de ver uma situação como essa, que às vezes a gente fala que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Acho que ultimamente, dependendo da situação, a gente tem que meter a colher sim, para a gente resolver essa situação e poder ajudar essas pessoas, né? Já sim, Gustavo. Uma vez eu estava fazendo a cobertura de um evento aqui em Juiz de Fora, chamava JF Folia. Eu trabalhava numa emissora afiliada do SBT, e nós tínhamos que fazer vários flashes que seriam usados na programação. Eu estava preparada, já era noite, os shows estavam para começar, eu estava me posicionando para gravar o flash, o Robson estava gravando comigo e tinha um iluminador. A hora que eu estava naquela posição, eu senti um movimento atrás de mim, aquelas gracinhas tradicionais que você está trabalhando, você vai, né, e ignora. De repente eu senti uma mão, passou a mão por baixo do meu braço e tentou encostar no meu seio. É uma reação tão involuntária que a gente tem que eu nem lembrei que eu estava com o microfone. Eu virei o cotovelo. Eu senti aquela mão estranha, eu acotovelei o cara, parece que eu acertei o nariz dele, ele ficou com raiva, ele me deu um tapa aqui, ó. Eu fiquei com uma mancha avermelhada aqui no rosto. O Robson largou a câmera, largou tudo e partiu para cima do cara. Os seguranças, que já eram conhecidos nossos, trabalhavam em vários eventos, imobilizaram ele. O cara gritava: você sabe de quem eu sou filho? Eu paguei para estar aqui. Como se isso desse a ele o direito de fazer o que ele quisesse com qualquer mulher, em qualquer espaço. Ele foi contido pelos seguranças, foi retirado. O dono da festa falou: não, você pode ser filho de quem você quiser. Aqui dentro não é esse o procedimento que a gente quer. Ele foi posto para fora. Mas assim, e quantos outros não foram? E quantos outros fizeram e continuam fazendo esse tipo de atitude sem que as mulheres denunciem, ou que elas ficam sem jeito, ou elas sabem que vão falar assim: ah, mas você deve ter dado mole para ele. E uma outra situação, Leninha, que você comentou, aqui em Juiz de Fora, a gente tinha o registro das ocorrências de violência doméstica, de violência contra a mulher, na própria delegacia. Uma mistura das ocorrências policiais. Então, as mulheres se sentiam constrangidas. Imagina você chegar num balcão de delegacia, toda inchada, e falar que seu marido bateu. Ouvia gracinha, ouvia piada, você gosta, a mulher gosta de apanhar. Então, era uma situação constrangedora que afastava as vítimas da denúncia. Quando houve uma parceria da Polícia Civil com a Prefeitura e foi criada a Casa da Mulher, essa situação mudou. Eu até perguntei à delegada da época, a Ângela Felé, que hoje está lá em Diamantina, por que estava vendo aquele aumento de registros? Tinha aumentado o número de casos? Ela falou comigo assim: não, os casos continuam acontecendo. O que aumentou foi a coragem e a vontade dessas mulheres de procurar os direitos delas. Porque aqui elas estão acolhidas, primeiro são recebidas por mulheres. Pode parecer estranho, mas eu acho que uma mulher que foi agredida pelo companheiro, pelo homem, ela ficar frente a frente com outro homem e relatar aquilo deve ser constrangedor. Então, ela era recebida por mulheres, tinha o registro do boletim de ocorrência, tinha suporte às crianças que estavam ali vivendo aquela situação. Isso mudou muito. Desde que foi criada a Casa da Mulher, aqui mudou até o perfil da forma como a denúncia é feita. As mulheres se sentem mais seguras, mais acolhidas, então elas seguem adiante. Porque o que acontecia? Elas registravam a ocorrência, o flagrante policial com a PM. Mas elas tinham tanto medo de voltar na delegacia que elas não representavam controles e eles ficaram impunes. Isso mudou bastante com essa parceria. É isso aí, a gente tem que ajudar todas as mulheres, todas as pessoas que estiverem passando por uma situação dessa, no menor sinal
possível, né, Marcelo? Acho que a gente tem que realmente meter a colher mesmo, né? É isso mesmo, Gustavo. Agora, a gente está falando de registro. O registro foi uma das cidades aqui que mais abraçou essa campanha, que é a campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica, né? O xizinho na mão, né? A mulherada com o xizinho aqui, vermelho. Então, registro foi o que mais se destacou. E a gente teve agora, recentemente, números absurdos, né, durante a pandemia, de não só esse tipo de assédio, mas de agressão mesmo, né, agressão física, verbal, emocional contra as mulheres, né, aumentou bastante. Isso, acho que a convivência, né, do casal aumentou, isso gerou mais atritos, né, entre os casais, mas e tinha que acabar também, né? A gente ficar pensando que mulher não foi feita para isso, né? Mulher a gente tem que tratar com carinho, né? Não é com agressividade. E tá afim da mulher, tenta chegar numa boa, nada de querer atropelar as coisas, né? Eu acho muito feio isso, né? Tem que ter, tem que ter uma linha mais direita, né? Para chegar perto de uma mulher e agradar uma mulher, não dessa forma, né? Tem outros jeitos, né? De tentar alguma coisa, né? Outros jeitos que são honestos e legais, né? Até porque todo mundo tem mãe, todo mundo tem irmã, todo mundo tem prima. Tem que também lembrar do próximo, né? Porque se os homens estão fazendo isso com as outras mulheres, tem que também lembrar que alguém pode fazer isso com a sua mãe, com a sua irmã, com um parente seu. Enfim, tem que sempre se colocar no lugar do outro, né? Agora, partindo para Juiz de Fora, partindo não, né? Aqui em Juiz de Fora, Michele Pacheco, quais são as informações que eu sei que tem factual aí, acidente nas rodovias? Tem sim, Gustavo. O fim de semana foi marcado por vários acidentes, tanto na Zona da Mata quanto no Campo das Vertentes. Na BR-356, entre Muriaé e Eugenópolis, um jovem de 25 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal por dirigir embriagado e causar um acidente com morte. Segundo a PRF, ele invadiu a contramão e bateu de frente numa moto. O condutor da motocicleta voltava para casa por volta de 11 da noite desse domingo, depois de assistir um culto religioso. O homem de 27 anos chegou a ser socorrido, deu entrada no Hospital São Paulo em Muriaé, mas morreu pouco depois. Nós vamos ouvir agora a entrevista dada pelo Corpo de Bombeiros à Rádio Muriaé. O Corpo de Bombeiros compareceu na BR-356, entre a cidade de Muriaé e Eugenópolis, onde aconteceu aqui um gravíssimo acidente, envolvendo aí a colisão entre um automóvel de passeio e uma motocicleta, onde nos deparamos aqui com o condutor da motocicleta caído às margens da rodovia em estado gravíssimo, apresentando fraturas diversas, amputação de membros, dificuldades respiratórias, hemorragias, e foi conduzido pela unidade de resgate ao Hospital São Paulo de Muriaé. O condutor do automóvel de passeio se encontrava no local ileso, não sofreu qualquer lesão, apresentava sinais e sintomas visíveis de ter ingerido bebida alcoólica. Esse está sob guarda agora da PRF para as providências posteriores. O local se encontra agora sinalizado à espera aí da perícia que já foi acionada e está deslocando aqui para o local. Como explicou o sargento, o motorista do carro, ele tinha sinais evidentes de embriaguez. Uma lata de cerveja vazia foi encontrada no veículo e mesmo assim ele se recusou a fazer o teste de etilômetro, acabou preso, foi levado para a delegacia da Polícia Civil em Muriaé, onde o médico legista atestou o estado de embriaguez e o jovem teve a prisão confirmada. Um outro acidente com morte foi registrado na BR-0 Barbacena, por volta de 7h40 da noite desse domingo. O Corpo de Bombeiros foi chamado para atender uma ocorrência de atropelamento seguido de incêndio veicular. No local, os militares encontraram um homem de 34 anos morto. Segundo testemunhas, ele caminhava pela rodovia quando foi atropelado. Depois da colisão, o carro com 5 ocupantes pegou fogo. O motorista e os passageiros conseguiram sair.
4 deles foram encaminhados para o hospital com ferimentos leves. Uma ambulância da Via 040, que é a concessionária que administra esse trecho da estrada, esteve no local e a médica confirmou a morte do pedestre atropelado. O carro ficou completamente destruído pelas chamas. O terceiro assunto que eu trouxe Só antes da gente entrar no terceiro curiosidade. assunto, Michele, desculpa te interromper aí, mas acho que a gente tem que falar dessa situação das pessoas que bebem e vão dirigir e pegam estrada. A gente tem que ter a consciência aí de que a gente tem que também lidar com a vida do próximo, né? Olha só a gente falando aqui do respeito ao próximo novamente, né? Porque são incontáveis as matérias que a gente tem que escrever, tem que falar, tem que mostrar sobre acidentes como esse que poderiam ser facilmente evitados, né, Michele? Sim, e às vezes o motorista, ele acha que ao se recusar a soprar o etilômetro ou o bafômetro, como em algumas regiões ele é conhecido, ele se livra do flagrante. Ele não é assim. No caso específico de Muriaé, a PRF levou para a delegacia legista. Em outras cidades, ele poderia ser levado para um hospital e o atestado do médico confirmaria, ele seria preso em flagrante. Então, assim, não existe necessariamente forma, eu vou me recusar a soprar o etilômetro e estou isento de responsabilidades. Não é por aí. E se perdeu uma vida, e a família dessa pessoa. E fica essa perda desnecessária, né? Você vê muitas dessas situações acontecendo por aí no Vale do Ribeira, Marcelo? Olha, eu vou te falar a verdade. A minha amiga Michele estava comentando esse assunto aí. Eu nunca passei por um local que tivesse uma blitz e que tivesse que utilizar esse aparelhinho. Então, o que eu acho? Eu acho que falta mais fiscalização. Eu acho que a gente vê na televisão um caso aqui, outro ali, de blitz fiscalizando, mas no geral, no cotidiano da gente, a gente não vê isso. O que a gente vê são bares lotados de gente bebendo e todo mundo se levanta, cada um pega seu carro e vai embora. É isso que a gente vê. Qualquer pessoa, isso é notório. Você basta parar num local, num barzinho de fim de noite, num happy hour, ficar olhando o pessoal entrando, o pessoal entra, bebe, depois sai, pega o carro e vai embora. Então, quer dizer, o que falta? Falta fiscalização. Que a bebida com o volante não funciona. Mas as pessoas precisam saber que se elas beberem, elas vão encontrar um bafômetro ali na frente. Elas vão acabar encontrando. Que nem eu nunca encontrei. Eu tenho uma boa idade já. Eu já deveria ter passado por isso, mas não passei. Quer dizer que está faltando fiscalizar, né? Então, se aumentar a fiscalização, o problema diminui. Se não aumentar, fica só no churumelas, né? Você vê essa situação acontecendo muito aí no litoral norte, Leninha? Você acredita que falta fiscalização mesmo? Tem a questão da fiscalização, que eu acho que deve ser intensificada, concordo com o Marcelo, mas tem mais, eu acho que vai mais assim, como você falou, a questão do respeito, da empatia, da responsabilidade. Né? Você sabe, você precisa ser responsável, né? Você sabe que você bebeu, não pega o volante, porque você não tem controle. A gente sempre acha que nunca vai acontecer com a gente. Eu vejo muito, eu sou nascida em Ilhabela e eu moro em São Sebastião. Nessa época assim de verão, de fim de ano, as pessoas acham que não tem lei, não tem legislação, né, para o litoral, que é tudo liberado na praia. Então eles assim, fazem a travessia da balsa bebendo, e tem um posto da Polícia Militar na porta, na hora que você sai da balsa, está ali. E é uma sensação de auto-impunidade que eles têm tão grande e de falta de respeito por eles mesmos e pelo que eu acho que é um conjunto, né? Que eu fico muito revoltada. Infelizmente tem vários casos e eu cresci vendo essa realidade, assim, ainda vejo, né? Quando a gente está atravessando a balsa ali, acontece bastante isso. O pessoal já chega, já vai lá, abre o capô do carro, já começa a beber e vai embora, é madrugada, é de dia, é de manhã, não tem hora. A gente que mora em praia, né? Eu digo a gente, Leninha, Marcelo, que chega a temporada, pessoal, realmente é isso que a Leninha falou.
Eles pensam que a Terra não tem lei, que eles podem fazer tudo o que eles quiserem, só porque eles são turistas, fora o lixo na praia que eles deixam lá pra gente. Agora, a gente imagina se a gente fosse para a cidade deles, deixar todo esse lixo, né? Porque a vontade que dá, de fato, é fazer isso mesmo, é pegar todo esse lixo e levar lá para a cidade deles, e ainda mais entrar de sunga na drogaria onde eles moram. Com certeza a gente ia levar uma coça da polícia se a gente chegar em São Paulo, em qualquer outra cidade, e entrar de cueca ou de, enfim, biquíni, sei lá. É algo que eu fico, assim, realmente impressionado o quanto eles pensam que não tem lei no litoral paulista, e é complicado mesmo. Agora, a Michelle tem uma última notícia para falar sobre a gente, é a exclusivésima da nossa equipe de jornalismo em Juiz de Fora, e já está no ar no nosso ISN Portal. Eu sou suspeita, eu adoro história. Quando o Manfrini Lucas, o repórter do ISN Portal, me falou que tinha uma história diferente, que ele queria investigar, eu fiquei apaixonada. O mistério da 51. Vocês já imaginaram uma locomotiva desaparecer do nada e ninguém saber onde ela foi parar? Essa locomotiva 51, ela veio para Além Paraíba, aqui em Minas Gerais, no século XIX. Ela trabalhou por muito no transporte de cargas como café, que é uma região forte na produção do café, e com o tempo ela seria desativada. Quando chegou esse momento, sumiu. Ninguém sabia para onde tinha ido a 51. E ficou aquela curiosidade, aquela coisa estranha, aquele mistério. Muitos anos depois, um grupo de ferroviários foi visitar uma antiga oficina de manutenção de vagões, locomotivas, no Rio de Janeiro, Engenho de Dentro. Tinha um galpão todo fechado, bem caindo aos pedaços, cheio de mato, o suficiente, né, para despertar a curiosidade de alguém. Eles foram se aproximando, foram olhar mais de perto, e olha só quem estava lá dentro, a 51, desmontada, com as peças espalhadas. Começou naquele momento, então, uma corrida dentro da antiga rede ferroviária, grupos de ferroviários, associações de proteção ao patrimônio, para trazer de volta a 51 para Além Paraíba, para que ela pudesse ser restaurada. Então, todos os detalhes dessa corrida para trazer a Maria Fumaça de volta, o fato de ela não ter como sair de Engenho de Dentro e seguir direto para Além Paraíba, porque a bitola, né, que é a distância entre um trilho e outro, era diferente. Enfim, N coisas para dificultar a volta para casa. Mas ela voltou. Então, quem tiver curioso, quem quer saber como terminou essa história e qual é o futuro previsto para 51, entra lá no ESN Portal, clique em regiões, entre em Juiz de Fora e região. É uma matéria especial, investigativa do Manfrini Lucas, que vale a pena. O assunto é muito legal. É isso aí, e a gente termina com essa curiosidade aí de Juiz de Fora. Meus amigos, muito obrigado pela participação de hoje, muito obrigado para Michelle Pacheco, Leninha, Marcelo, boa tarde para vocês. A gente se vê amanhã com mais informações e mais notícias aqui no nosso No Ar, tá bom? Conto com a participação de vocês. Até mais, boa tarde. Boa tarde, até a gente amanhã. fica por aqui. Boa tarde. Olha só a tecnologia me quebrando de novo, hein? A gente agradece a sua participação, a sua audiência aqui no nosso No Ar. Muito obrigado pela sua participação, todas as mensagens que vocês enviaram para o nosso WhatsApp. E vocês continuam na programação da ISTV. Um beijo e até amanhã.